Eu preciso que vocês prestem muita, mas muita atenção nessa cena que eu vou mostrar agora pra vocês, porque ela vai ser simplesmente crucial pro nosso vídeo. Eu tenho que ver esse lugar, eu tenho que ver você como você realmente é. Me mostra, maldita! Você não tá pronto. Deixa que eu decido isso. Tá bem, Tom. Mas entenda isso. Eu cuido de você, Tom. Cuido de todas as almas perdidas que vêm parar aqui. Olá, Tom. Olá. Nessa cena vocês veem que o homem ele pede desesperadamente para ver a verdade. E quando o ser ele revela o que está realmente acontecendo, é algo assustador. A verdade, a realidade ali é algo simplesmente apavorante. E é por isso que para mim o episódio Beyond the Aquila Rift, ou Além de Aquila Rift, é um dos piores, mais perturbadores episódios da série Love, Death Robots. E esse episódio é extremamente perturbador, psicologicamente falando e filosoficamente falando. E isso é porque esse episódio ele não é só ficção científica, ele é na verdade um terror existencial, até mesmo disfarçado de história espacial. E tudo ali gira em torno de uma pergunta simples, mas devastadora. Você preferiria a verdade ou uma mentira confortável? E por que esse episódio ele intriga tanto as pessoas? Porque eu acredito que ele faz a gente pensar: será que não é isso que a gente vive de certa forma? Será que esse mundo de ilusão que o episódio mostra, ele não se reflete um pouco na nossa própria realidade? Será que essa é a mesma mensagem que os criadores de Matrix também quiseram passar pra gente? Entenda bem, tudo aqui começa com o Tom. Ele é um piloto espacial que entra em hibernação durante uma viagem comum. Só que algo dá extremamente errado. Um erro de rota faz com que ele e a nave eles atravessem um ponto completamente desconhecido no universo. E qual é a consequência disso? Ele acorda milhares de anos-luz longe de casa. Só que, pessoal, o mais estranho disso tudo não é isso em si. Claro que saber que você está anos-luz longe de casa é algo assustador, mas ainda tem algo muito pior por trás. E quando ele finalmente desperta, ele encontra a Greta, uma mulher do seu passado, e ela explica que eles estão seguros. Eles estão ali numa espécie de estação espacial chamada Samlak. Tom, Greta, é você? carne e osso. E ela explica pra ele que tudo está sob controle. Só que, meus caros, nada está sob controle. Ao contrário, a situação é crítica. E aos poucos o episódio ele vai deixando pistas de que aquela realidade não é real. E ele faz isso com pequenos fragmentos, pequenos glitches, inconsistências, até mesmo comportamentos estranhos. Até que no final ele revela a verdade, que a Greta não é a Greta. Aquilo ali é uma criatura alienígena. E que o lugar onde eles estão presos é, na verdade, uma espécie de dimensão fantasma, regida por uma criatura simplesmente assustadora. Tom então descobre a verdade e descobre que ele e seus companheiros de tripulação estão definhando pouco a pouco. E que agora eles são praticamente cadáveres inúteis, que a única coisa que resta para eles é a consciência. Algo também muito perturbador é quando uma das tripulantes da nave, Suzy, ela desperta e ela vê algo que Tom não tinha visto. De alguma forma, ela conseguiu ver e perceber que aquela ali não era a Greta. Essa não é a Greta. Você tá com a doença do reservatório. Quem é você? Quem é você, porra? Tá tudo bem. Olha pra ela, Tom. Olha pra ela. Então Suzy pergunta pra criatura quem que ela era de verdade e vai pra cima dela com tudo. E até mesmo consegue fazer um pequeno corte no pescoço dela. Só que a criatura a intercepta com uma injeção e ela volta a dormir. E na verdade essa é a segunda vez que eles despertam Suzy. Na primeira vez, quando Greta fala que teve um problema no cálculo da rota, Suzy indaga ela dizendo que isso era impossível e isso nos faz ver que tinha algo de errado ali. Essa foi a primeira deixa pra nos fazer suspeitar da situação. Não tem como um erro de rota mandar a gente pra tão longe. Mas antes dela conseguir explicar, a criatura interfere, no caso ali a suposta Greta. Ela usa aquela desculpa, de que Suzy ela até mesmo ela está com problemas psicológicos causados pela viagem, que seria uma espécie de doença da câmara. E vendo que a situação poderia fugir do controle, rapidamente manda ela de volta para a hibernação. Doença do reservatório. Não é a primeira vez que vejo. O melhor que temos a fazer é colocá-la de volta no tanque até resolvermos as coisas.
É melhor ela ficar dormindo. E é interessante que a criatura faz uma simulação de um mundo perfeito para Tom. Ela dá tudo que um homem gostaria de ter. Um lugar agradável, a companhia de uma mulher bonita e até mesmo muito prazer. Só que o nosso consciente é algo mágico, ele não nos deixa em paz se ele vê que tem alguma coisa de errado. E aquela questão fica martelando na nossa cabeça até a gente descobrir. E aí Tom tira a prova final das suas suspeitas. Ele percebe que o corte no pescoço de Greta que Suzy tinha feito tinha simplesmente desaparecido, como o passe de mágica. E ele vira pra ela e faz a seguinte pergunta. A Suzy tá certa, não é? Você não é a Greta. E o que acontece a partir daqui, vocês já sabem. Só que essa criatura, ela traz uma questão que é extremamente intrigante e eu acredito que essa é a parte mais fascinante do episódio. Porque a gente consegue ver que ela não está apenas enganando Tom por maldade. Na verdade, tudo indica que ela está tentando protegê-lo da realidade. E eu enxergo isso principalmente por causa disso que ela diz. Eu não quero machucar você, Tom. Eu só quero saber o que tá acontecendo aqui. Tá bem, Tom. Mas entenda isso. Eu cuido de você, Tom. E você vê que ela não força por completo o engano. Quando o Tom ele pede a verdade, o que ele vê ali é simplesmente insuportável. E o mais insano de tudo isso é que provavelmente ele tá preso ali por um tempo absurdo. A própria condição física dele sugere isso. A gente vê ali abandono, deterioração, até mesmo isolamento extremo. E o que Tom descobre nesse momento? Que não existe resgate e tampouco volta pra casa. E que ele, na verdade, só tem duas opções: viver um doce sonho ou uma cruel realidade. E qual seria aqui o papel da criatura? Ela cria uma simulação, uma mentira, uma ilusão perfeita baseada nas memórias e nos desejos de Tom. E isso não é aleatório, é algo deliberado. Porque se a gente parar e ver bem, segundo a própria narrativa, a gente vê que a criatura ela demonstra empatia. Ela chega até mesmo a dizer que cuida de todas as almas perdidas que acabam ali. Cuido de todas as almas perdidas que vêm parar aqui. Ou seja, o que eu vejo é que o objetivo dela não é aprisionar do sentido tradicional, mas sim amortecer, amenizar o sofrimento. Só que isso também levanta uma questão que é perturbadora. Mesmo assim, a criatura é bondosa ou é cruel? Ela faz isso porque realmente se importa com eles ou cria esse mundo de ilusões apenas para se aproveitar deles e sugar eles? Porque se a gente vê bem, por um lado ela está oferecendo conforto e companhia, até amor. Você vê que ela dá pro Tom uma realidade onde ele ainda pode sentir prazer, conexão e esperança. Mas por outro lado, ela está retirando dele o direito da verdade. Quando o Tom ele não aguenta a realidade, ele simplesmente reinicia o ciclo. Você vê que tudo se apaga e faz ele viver a mentira tudo de novo. Olá, Tom. Greta. Que bom ver você. É por isso que eu falo pra vocês, o episódio ele é algo muito mais profundo que um alienígena assustador. Porque se a gente vê bem, a criatura ela funciona praticamente como uma metáfora. Porque olha só, ela pode representar o próprio cérebro humano, né, que cria ali um mecanismo para evitar dor. E na psicologia isso é até mesmo tratado como a fuga da realidade, quando a pessoa está numa situação extrema e o cérebro ele tenta amenizar, distorcer até mesmo a situação. E com isso vem o vício em escapismo, escapar de uma realidade cruel, a negação da realidade, ou até mesmo a ideia de que a felicidade ela pode ser construída sobre uma ilusão. E ainda tem um detalhe que é ainda mais cruel. Tom ele escolhe de certa forma voltar pra mentira, e ele faz isso mesmo depois de ver a verdade. E o episódio deixa isso muito claro quando tudo volta ao início. Ali a gente vê que ele escolhe reiniciar o ciclo. E eu vou ser muito sincero com vocês, no lugar dele eu também teria escolhido o mesmo. Porque nesse caso, viver um sonho bom seria muito melhor do que viver uma realidade horrenda. Porque a realidade ali, ela é simplesmente insuportável. E eu falo pra vocês, no fim das contas, além de Aquila Rift, não é sobre espaço, é sobre consciência. É até mesmo sobre limites da mente humana. É até mesmo sobre uma pergunta que o episódio ele nunca responde diretamente. É melhor viver uma mentira confortável ou enfrentar uma verdade que pode te destruir? E talvez o mais assustador de tudo é que a criatura, no fundo, ela pode não ser um monstro. Ela pode ser a única coisa naquele universo inteiro que ainda se importa. E vocês, queridos amantes do cinema, o que vocês acham sobre isso? Aqui eu dei o meu ponto de vista, mas eu também queria saber o que vocês acham. Se vocês discordam de mim, não, Felipe, o que você falou ali, tem coisas ali que eu acho que não tá correto, tá incorreto. Poxa, deixa aí o seu parecer, fala o que você pensa. Eu acho também muito importante ver o ponto de vista de vocês. Então deixa nos comentários o que vocês acharam também. Pra mim essa é uma das melhores partes. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.